E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio aqui do Desvendando Despertar, aqui no DespertaCast. Alguns de vocês me chamam de Gui Costa, eu vou ter a satisfação de ser o seu host nesse episódio. Vocês podem me achar lá no site guicostaonline.com ou no Instagram, no @guicostaonline, para vocês verem todos os projetos que eu participo e ficar por dentro de todas as atividades. Se vocês ainda não seguem a gente aqui no DespertaCast, no Instagram a gente está no despertacast.despertar e a gente tem um site novinho agora para vocês, que é o despertacast.com, para vocês ficarem sabendo todos os congressos presenciais, online, as terapias, o trabalho voluntário, o atendimento fraterno que a gente oferece para você, caso você esteja precisando conversar com alguém e se qualificar, de repente, para fazer parte da nossa equipe também, como um terapeuta, na aplicação de Reiki e muitas outras atividades. Então dá uma olhada lá no despertacast.com para saber sobre tudo isso. E hoje a gente vai dar continuidade à série chamada Como a Espiritualidade Atua na Medicina, com o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, ele é físico, é conhecido pela sua atuação na área de medicina integrativa e por suas pesquisas sobre a relação entre ciência e espiritualidade. Ele é membro da Associação Médico Espírita do Brasil e já ministrou diversas palestras e cursos sobre temas como física quântica, espiritualidade, saúde. Nas suas pesquisas, o Dr. Sérgio ele busca integrar os conhecimentos da ciência e da espiritualidade, buscando compreender a influência do pensamento e das emoções na saúde humana. Então, eu vou trazer o Dr. Sérgio para a gente continuar esse bate-papo aqui hoje. E se vocês ainda não viram o primeiro episódio, convido vocês a darem uma olhada na nossa playlist, no DespertaCast Amor Fraterno, aqui no YouTube. Então, chamando o Dr. Sérgio para bater um papo com a gente hoje. Muito bom dia, como vai, Dr. Sérgio? Tudo bom? Tudo bem, bom dia, Guilherme. Que bom que estamos juntos de novo. Um abraço a você, muita gratidão e também a todos os amigos que vão nos acompanhando nestes estudos que são como que pertinentes para toda uma série de questões que nós precisamos examinar cada vez mais de perto para um proveito para o progresso, para as nossas vidas e também, obviamente, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, tanto física como saúde mental. Eu agradeço muito, mais uma vez, o seu convite. Agradecimento todo nosso, uma satisfação estar com você aqui hoje e construindo, né, esse despertar da consciência junto com pessoas que nem você, que tem bastante experiência dentro de todas essas áreas que a gente conversa aqui dentro do DespertaCast, nos nossos programas, nos nossos congressos. E hoje a gente vai trazer um tema chamado A Cura através da Espiritualidade. E eu sei que você tem bastante coisa para falar para a gente sobre esse tema, e eu quero deixar você à vontade aqui para poder fazer a sua explanação, e de vez em quando eu volto por aqui, fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, mas fique à vontade, a gente se fala em breve. Muito bem, muito obrigado. Então, meus amigos, vejam só. Para nós começarmos, eu creio que é importante nós recordarmos de que nós não somos o corpo físico, não é? Esse corpo que adoece e que também, claro, é o grande instrumento para cada encarnação de qualquer alma, qualquer espírito no planeta Terra, para seguir o seu processo evolutivo. Então, o corpo físico é uma vestimenta, então ele é muito importante. Mas a verdadeira essência da vida é a alma, é o espírito imortal. Então, quando nós pensamos na ideia de cura através da espiritualidade, eu diria até que nós teríamos muitos aspectos para considerar, mas eu penso de tentar trazer algo que seja mais central nesse sentido. Não é?
Então, nós precisamos lembrar que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Não é o caso de sermos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Isso também existe. Mas a ideia é o sentido da vida. Um mundo como o planeta Terra, que é dividido em dois grandes mundos, vamos dizer, integrados entre si. O plano físico, onde vivemos nós encarnados atualmente, e o mundo espiritual, que, aliás, tem, estatisticamente, um contingente muito maior do que aquele que é o número de pessoas que, estatisticamente, hoje nós somos 8 bilhões e 250 milhões de seres humanos. Então, tudo isso tem uma contrapartida espiritual. Então, quando nós adoecemos, porque estamos lidando com a medicina, quando nós adoecemos, seja no sentido de doença congênita, de doença adquirida, sejam doenças vinculadas a problemas genéticos dentro da biologia do ser ou não. Nós temos problemas clínicos, inúmeros diagnósticos possíveis, são milhares de doenças, mas também nós temos, especialmente hoje, todo um grande universo de transtornos mentais. Exemplos, não é? Já vimos um pouco isso, a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, o pânico, a dependência química, o TDAH, o autismo, ou seja, é um leque estudado e tem a ver, claro, com a nossa psiquiatria moderna, mas a psiquiatria de hoje, é um parênteses, na imensa maioria dos colegas do planeta, dos países todos, assim, traduzindo a sua limitação, né? Nós temos, então, uma psiquiatria farmacológica, ou seja, para tudo o que importa é o remédio, é o comprimido, são as cápsulas, ou seja, se tem ansiedade, vai usar o ansiolítico. Se tem depressão, vai usar o antidepressivo. Para cada diagnóstico, desde que bem feito, existe aquilo que a psiquiatria desenvolveu, mas ela ainda apesar de uma área linda da ciência médica, ela é muito limitada. Por quê? Porque o paradigma é aquele materialista, mecanicista, cartesiano, em que todos acreditam, todos que ainda não entraram numa outra realidade, que as coisas estão a nível cerebral, seja da córtex, seja do sistema límbico, tudo é muito ligado também aos neurotransmissores, de tal maneira que os remédios, os medicamentos ajudam quando mudam o padrão que se alterou dentro dos quadros psiquiátricos e que os remédios vão ajudar a melhorar isso tudo. O grande exemplo é a depressão. Não é? Nos pacientes com depressão, você tem leves, moderados e casos mais graves. Nos casos moderados ou severos, você tem uma redução de vários elementos químicos próprios dos sistemas neuronais do cérebro físico. E aí essa redução dos neurotransmissores são evidentes nos pacientes com depressão mais acentuada. E o antidepressivo tende a corrigir isto, mas isso não cura. Isso melhora, alivia. A pessoa que era de um quadro mais grave se torna moderado, de moderado para leve, não é? Exigindo todo um controle medicamentoso e com os colegas da área.
Mas tudo isso tem uma origem, seja qual for a doença física, seja qual for o transtorno mental, lembrando que a Terra, como já comentamos, é, na verdade, um grande hospital de almas. Lembrando do multiverso, isso aqui não é uma referência de mundo. Isso aqui é um mundo específico acolhendo bilhões de seres humanos que foram acolhidos na Terra, como em outros mundos existem outros filhos de Deus acolhidos, e tudo dependendo das características mentais, espirituais de cada grande humanidade. E aí os lugares variam, as necessidades variam. E existem mundos felizes, ditosos, existem mundos puros, onde não existe mais, se é que um dia existiu, qualquer pessoa enferma. Então, nós precisamos relativizar no sentido de entendermos que isso aqui é um caso à parte. E eu diria, não que eu quisesse, mas o hospital com pacientes graves, nos seus problemas médicos, sejam eles clínicos que transbordam para o corpo físico, sejam muito também uma infinidade de problemas de saúde mental, não é? Reconhecidos com diagnóstico ou não reconhecidos pelos próprios pacientes, pelas famílias e pela sociedade. E acabam gerando, pelo não reconhecimento, pelo não tratamento, pela não valorização, os maiores prejuízos individuais e coletivos do planeta Terra, no significado tão sério do sofrimento. Então, o que acontece? A nossa medicina sempre foi muito voltada para o corpo, não é? Agora as coisas estão mudando de mais ou menos 1,5 séculos para cá, mas, sobretudo, nas últimas poucas décadas. Tanto é que muitos colegas nem estudaram nada disso. Nunca valorizaram até hoje, mas vão valorizar no futuro, que já é o presente para uma infinidade de colegas também, tanto cardiologistas como psiquiatras, pediatras, neurologistas e de outras especialidades, que já vão estudando e se inteirando de que uma ideia é importante ser conhecida e debatida, estudada e valorizada. Espiritualidade e religiosidade têm toda uma importância na vida. E porque tem importância na vida individual e coletiva, não podia deixar de ter todo um significado, todo um valor na medicina. Porque, de certa maneira, os doentes estão em toda parte. Não é? Nós temos doenças muito comuns, a própria depressão, a própria ansiedade, no âmbito da questão psiquiátrica, mas nós temos epidemias, vamos dizer assim, de diabetes mellitus, de hipertensão arterial, de obesidade e de uma série de outras patologias orgânicas, gerando sofrimento, gerando dificuldades para as pessoas. E o que é mais curioso, e tem a ver muito com o nosso tema, meus amigos, é a ideia de que ninguém sabe de onde isso vem. Então, por exemplo, diabetes mellitus é um problema médico dos mais antigos que a medicina conhece na humanidade. Ela é um problema metabólico, tem a ver, existem 2 tipos básicos, um geralmente afetando mais crianças e jovens e outro afetando mais adultos. Não é? É o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Mas nós sabemos das questões, por exemplo, da insuficiência de insulina, tanto absoluta
como em muitos casos, relativa. E nós sabemos todos os problemas que um diabetes de longa data causa. Problemas da retinopatia nos olhos, problemas cardiovasculares, predisposições a problemas coronarianos e outros. Nós sabemos, por exemplo, o quanto os rins do paciente são submetidos a uma situação, e é muito comum graus diferentes de insuficiência renal crônica pelo diabetes. Nós sabemos das ilhotas de Langerhans no pâncreas, que não sabem, não conseguem fabricar a insulina necessária para metabolizar os hidratos de carbono dos alimentos. Então, nós sabemos muitas coisas. Sabemos muitas coisas da hipertensão arterial, mas tanto de uma situação como de outra, ninguém sabe a origem. Então, nós estamos fazendo uma medicina, num certo sentido, superficial, porque estamos tratando e fazendo uma medicina lidando com os efeitos dos problemas médicos, os sinais e sintomas, as consequências orgânicas de duas, por exemplo, doenças crônicas, diabetes mellitus e hipertensão arterial. Agora, de onde vem, ninguém sabe. Por quê? Porque o corpo é importantíssimo, mas o que está no corpo vem da nossa história, que é uma história individual, pessoal, multimilenar, porque nossos espíritos são muito antigos. Reencarnações, não é? Tivemos inúmeras. Muitos que estão na Terra já reencarnaram aqui inúmeras vezes, mas também podem ter vindo, por exemplo, de Capela ou de Sírios, por esse princípio da solidariedade entre os mundos. Esse, aliás, é um tema muito bonito para nós vermos numa outra ocasião, quem sabe. Então, a medicina vem progredindo, é uma ciência, e a lei do progresso é uma lei universal, e que também gera progresso. Não é? Existem questões da história da medicina curiosíssimas, que já foram superados pelo progresso da ciência médica. Né? Então, nós estamos numa época de algumas décadas em que nós estamos trabalhando a relação entre espiritualidade, religiosidade e medicina. Mas dos dois, o mais importante é a espiritualidade. E a primeira ideia é a ideia de sabermos, tanto os médicos, os profissionais de saúde em geral, todos, como também os pacientes deles, são espíritos. Todos têm uma história. E é nessa história, com muitas dificuldades, sobretudo num passado mais longínquo, em que os erros nossos aconteceram e foram resultando em elementos para o nosso espírito, para a nossa alma, independente das reencarnações. E o que acontece das nossas dificuldades espirituais transborda para o perispírito. Então, antes do corpo adoecer, quem adoece é o espírito. E do espírito vai para o perispírito, que tem uma constituição, tem uma aparência humana, não é? E mesmo não estando reencarnados, eles estão habitando os mundos e habitando a Terra e vivendo entre nós. E os seus perispíritos são atingidos, acometidos daquilo que é o resultado de pensamentos e sentimentos. Escolhas equivocadas no passado. Ações que geraram sofrimento alheio. Só que, pela lei de causa e efeito,
lei de ação e reação, lei de responsabilidade pessoal, são 3 nomes diferentes para uma mesma questão. Se nós causamos problemas ou prejuízos para quem quer que seja, mesmo apenas pelo pensamento, a coisa pelas radiações eletromagnéticas, porque pensamento fazem parte dos aspectos do eletromagnetismo do universo. Tem até uma natureza de uma velocidade superior à da luz, de 300 mil quilômetros por segundo. Então, tudo que tenha uma velocidade maior do que esta está no mundo taquiônico. Não existe a taquicardia, a taquipneia, são coisas com uma velocidade maior. Então, o pensamento é taquiônico. O pensamento, por isto, tendo uma velocidade maior do que a da luz, ele é quântico. Esse é outro tema para nós podermos, quem sabe, examinar mais adiante, outro dia, outra oportunidade, quem sabe. Então, a natureza do que nós pensamos, a natureza do que nós sentimos, tudo isso depende de elementos espirituais da vida humana. E aí, o que acontece? Vamos dizer que eu esteja encarnado, vocês também, não é? No nosso cérebro, nós temos uma parte biológica fundamental, que é a estrutura do sistema nervoso central. Sobretudo o que está na caixa craniana, que é o cérebro. Mas quem pensa não é o cérebro. Os pensamentos, eles naturalmente também perpassam, visitam, atuam sobre não só o cérebro, mas toda a organização biológica. Nós temos dezenas de trilhões de células no corpo físico, constituindo tecidos orgânicos, órgãos e sistemas orgânicos. Exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema neurológico e outros, gastrointestinal, respiratório e assim por diante. Então, tudo que é do nosso corpo, a partir do que nós já pensávamos, já escolhíamos, já vivíamos, tudo foi impregnando o perispírito. E a estrutura do perispírito, que é muito parecida, mas menos massiva do que a estrutura orgânica, imprime na estrutura orgânica aquilo que ela é. É uma ressonância entre o perispírito e as células orgânicas do corpo. Então, dependendo da qualidade e dos avanços espirituais, morais, emocionais, nós impregnamos de coisas boas, no sentido da saúde. Mas, neste mundo, que é o mundo dos exilados, degredados, é um mundo de espíritos muito, muito pouco adiantados, a qualidade do que é pensado e sentido, das escolhas, dos objetivos de cada ser humano, o que acontece? Nós vamos encontrar, vamos dizer, efeitos deletérios no corpo, que se transformam nas mais variadas doenças, que são diferentes entre si em função de toda a história de cada um. Uma longa jornada, buscando sempre algo de evolução. Mas enquanto não temos a consciência das razões da vida, do que nós estamos fazendo aqui, o que importa de verdade, essa desatenção, fruto da ignorância sobre esses objetivos, vamos dizer, nós estamos perdendo oportunidades reencarnatórias valiosas, distraídos pelo materialismo, pelas vivências que não levam a quase nada. E, aliás, muitas vezes levam
há mais comprometimento em relação às leis divinas para qualquer filho de Deus no universo. E isso pode piorar a nossa situação. Então, existe a livre escolha, existe o livre-arbítrio. Então, todo mundo tem o mesmo grau de liberdade. Então, a questão das escolhas são muito importantes. Enfim, então, espiritualidade, de um certo modo, é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais, ligados ao que nós escolhemos no dia a dia. Então, esse conjunto tem uma importância enorme e nós não sabíamos. Então, hoje em dia, quando você cuida de um paciente, tenha ele o problema clínico que for, cirúrgico, psiquiátrico, é importante esse conhecimento, porque isso ajuda você a ser mais humano, mais fraternal, percebendo o quanto você precisa, como médico, estudar e muito, preparar-se e muito. Eu sempre lembro, todo mundo lembra, os médicos não param nunca de estudar. Eles precisam da atualização do conhecimento. E eu também, às vezes, brinco dizendo que os médicos nunca deixam de ser médicos, mesmo podendo se aposentar de um serviço público qualquer. Em geral, eles se colocam sempre à disposição de continuar cuidando, ajudando, não é? Os casos na vizinhança, os casos próximos e assim por diante. Então, Guilherme, algum aspecto? Sim, você estava falando que a gente não tem ainda a confirmação exata do porquê do surgimento de certas doenças, né? E a gente sabe que quando a gente consegue chegar num denominador comum entre ver se alguma parte do DNA do pai ou DNA da mãe estava mais propício a uma doença, a gente consegue, às vezes, atribuir aquilo à parte do DNA físico. Mas como você também explicou, a gente vai, durante a nossa vida, fazendo escolhas, né? E acumulando informações de acordo com essas escolhas no nosso campo, nos nossos corpos mais sutis. Então, quando não há uma certeza, ou uma possibilidade de certeza, através do DNA biológico, com a sua visão espírita, você acha que a gente conseguiria atribuir a essas escolhas que foram feitas, essa adição de informação durante as existências anteriores dessa vida, a uma doença que pode ser diagnosticada nessa vida? E você chamaria, de repente, de karma ou de uma outra coisa? Como que você definiria isso para a gente? Muito bem, Gui. Aí é um campo importante também. Então, assim, toda doença, toda síndrome, toda patologia, todo sofrimento, de um modo geral, independente de diagnósticos médicos, tudo é efeito, tudo é consequência de algo que nós médicos habitualmente não enxergamos. Então, nós lidamos com o paciente no hospital, na emergência, na terapia intensiva, no centro cirúrgico, no ambulatório, no posto de saúde, no consultório particular, sempre com uma visão, buscando uma boa relação médico-paciente, fazendo anamnese, exame físico, solicitando exames complementares, mas com uma visão assim mais imediatista, fazermos o diagnóstico para usarmos remédios, indicarmos uma cirurgia ou outra, uma terapêutica qualquer. Então, qual é a ideia? A ideia é de que a genética, já que você abordou esse aspecto,
a genética ela é muito importante porque existem problemas biológicos, físicos, somáticos, que têm uma origem genética. Mas algumas delas não são hereditárias. Não vêm de pai ou mãe ou de ambos. São aquelas que acontecem por mutação. De tal maneira que nada dependeu de pai e mãe. De tal maneira que é importante lembrar essa ideia, porque a genética, seja quanto à hereditariedade, seja quanto à mutagenicidade, estão a reboque do espírito. Nada é originalmente genético. A genética é consequência das questões espirituais, como tudo é. Tudo é, do ponto de vista da saúde humana. Por quê? Porque vem do nosso passado. Então, talvez o aspecto mais importante ou de tudo isto é a ideia de que ninguém sofre de graça. Não há acaso em tudo da lei de Deus, muito menos na Terra, para as questões de saúde e doença. Tudo é impecável. E quando nós dizemos assim, o que significa? Olha, a pessoa adoeceu de uma neoplasia, de um câncer, adoeceu de uma infertilidade, adoeceu de um problema, vamos dizer, do aparelho cardiovascular, seja uma cardiopatia congênita ou uma cardiopatia adquirida, nada disso é por acaso. De tal maneira que há uma origem em outras vidas. Por isso que é importante os médicos e terapeutas e profissionais de saúde conhecerem isso tudo. Porque cada pessoa tem uma história, seja ela hoje portadora de uma enfermidade ou não. Cada paciente de hoje, com seu problema médico, seja ele mais ou menos grave, cometeu equívocos, transgrediu as leis de Deus no passado. Qual é a lei divina mais importante? Amor, justiça e caridade. Se nós causamos dificuldades, às vezes, tão sérias, as consequências virão. Qual é o grande exemplo disso? As guerras. Quase 6.000 anos de história, como disse outro dia, nunca tivemos 100 anos de paz. O que vocês imaginam que está por trás de tantos problemas psiquiátricos? O sofrimento causado por aqueles que hoje adoeceram, mas que, na verdade, já vêm adoecidos de muitas épocas por aquilo que fizeram ou se omitiram quando deviam ter feito e não fizeram. Então, tudo isso é muito delicado. Então, quando nós trabalhamos, e é o caso, por ser filho de pais espíritas e ter me familiarizado com os postulados espíritas quando era criança, jovem, tive acesso aos mais variados livros, referências nesses estudos. A mediunidade, ela é uma ciência linda, tipicamente espírita, quando melhor compreendida e se tornando um instrumento de caridade. De tal maneira que os meus pacientes, vamos dizer, com problemas mais sérios, eu também peço ajuda para grupos de trabalho que são grupos com médiums muito bem capacitados na vidência e na psicofonia. Também é chamado de incorporação. Então, quando eu levo um caso de um paciente com problema médico mais sério, não é? Imediatamente a equipe constata
aspectos de vidas passadas daquele paciente. E que é nítido que tem relação com o sofrimento de agora. Mas o mais bonito, o mais promissor, eu diria, é que quando nós cuidamos do que estava desarrumado do passado, porque não houve empenho, não houve tempo, não houve oportunidade até essa nova vida acontecer, de ajeitar isso tudo. E aí é sempre uma questão encontrarmos espíritos sofrendo. Então, em geral, o paciente de hoje é o algoz do passado. Por isso que quando nós cuidamos das vítimas, vítimas das guerras, por exemplo, vítimas de outras atitudes muito assim contrárias ao bem alheio, ao bem-estar das pessoas. E aí a reunião mediúnica, além de ela servir para a verificação de o que causou o sofrimento atual quanto a vidas anteriores, mais recentes ou mais remotas, nós não ficamos apenas observando, pelo contrário, é observar para cuidar, para acolher, para tratar magnética e fluidicamente. Então, se eu tenho um punhado de vítimas de uma invasão de uma aldeia em que morreram centenas, essas centenas de vítimas, elas podem não ter conseguido avançar e estarem no mundo espiritual vivendo uma estagnação. E o sofrimento continua. E aí nós temos, aí entra a física também. Nós temos como criar condições de acolhermos um ou dois num primeiro momento, e o benefício por efeito de campo se espalha para absolutamente todos. E quando eles são acolhidos, modificados nos seus perispíritos, que haviam sido danificados pelas ações dos pacientes de hoje, quando em vidas anteriores, o que acontece? Eles são amorosamente tratados e depois levados para postos de auxílio e hospitais nas colônias e cidades do mundo espiritual que nos dão cobertura. Então, essa talvez seja, Gui, a maneira mais abrangente, relevante, profunda de se ajudar. É claro que eu vou valorizar a palestra pública, os livros de qualidade para o bom esclarecimento de tudo isso, o passe, a imposição de mãos, a água fluidificada, o efeito maravilhoso da oração intercessória, de quem quer ajudar e projeta o seu amor para os pacientes, para eles melhorarem. Mas também quando o próprio paciente é convidado e participa de momentos de oração, porque aí será algo que vai vir de dentro também, além de vir dos benfeitores. Vem de algo que ele vai como que fazendo um processo de auto-iluminação. Em preces que não são, preces decoradas. Tem preces lindas, mas não adianta repeti-las automaticamente. Sempre é bom, porque é algo de um conteúdo edificante. Mas o ideal é a espontaneidade, é a ideia de você conversar com Deus na Terra, conversar com os bons espíritos, com os anjos de guarda, com os terapeutas da vida maior, sob a égide de Jesus. Então, é uma outra ideia da questão da espiritualidade em medicina. Uma coisa é você dizer, olha, então você frequenta a igreja, o culto 2 vezes por semana, que bom, continue.
Isso vai lhe fazer muito bem. E hoje os médicos conhecem isso nessa fronteira, religiosidade, espiritualidade e medicina. Se você diz para o teu paciente, olha, todo dia, à noite, quando você estiver indo para descansar, tenha um caderninho, um bloquinho ou um tablet, e pensa durante o que te aconteceu nesse dia, quem foi que te ajudou em alguma coisa? Você precisava de um tempero para fazer um prato. Aí faltava em casa, você bateu na porta do vizinho, e não é que o vizinho ou ela te cedeu, e você obteve aquele alimento bem temperado. Ou você está correndo porque saiu tarde de casa, está dirigindo no Rio de Janeiro, que tem um trânsito, e aí você abre a janelinha, põe a mãozinha para fora, e a pessoa cede o lugar para você, e você, com aquilo e outros parecidos momentos, você chega a tempo no trabalho. Alguém da família que te ajuda quando você precisou ficar acamado. Então, tudo que é motivo de gratidão, pense nisso ao final do dia. Enumere, puxa, eu nem ia mais valorizar isso, mas a pessoa me ajudou nisso. Em outro momento aconteceu algo e eu fui beneficiado. Gratidão em medicina. Isso é espiritualidade. Isso é religiosidade, de um certo modo. Por quê? Quem é que nos disse tantas vezes: a tudo dai graças? Quantas vezes nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João você vai ver Jesus sugerindo aos cristãos para que agradeçamos? E a gratidão muda a alma, traz algo que é um crescimento e que repercute dentro e fora de nós. E vai chegar também àqueles e aquelas que nos ajudaram numa necessidade qualquer do dia a dia. É um espalhamento, é uma luz espiritual. A Da mesma gratidão e o autoconhecimento continuam sempre sendo, eu acho que a chave principal. Porque, como você disse, quando você leva algum paciente para um centro espírita e lá é verificada pela equipe que tem alguma coisa que precisa ser tratada, aquilo é tratado espiritualmente. Digamos que a pessoa tenha companheiros de outras vidas, ou se a gente chamar de obsessores, que precisam ser acolhidos e precisam ser tratados. Elas são tratadas, são acolhidas. Aquele atendimento emergencial, digamos, ele é feito. Só que aí a gente vê muitas vezes as pessoas voltando com aqueles mesmos sintomas ou voltando com as doenças, porque começam a vibrar novamente naquela frequência. Começam a eles, às vezes, serem os próprios obsessores daquelas consciências que foram acolhidas, convidando elas de volta para aquele campo delas. E até outras, às vezes. Não é isso? Então, eu sinto que o autoconhecimento e a gratidão, elas sendo tratadas de forma contínua, mantendo nessa vibração, a pessoa teve esse tratamento, mas agora ela sabe como não ficar naquela frequência para atrair aquele mesmo problema, aquela mesma consciência, aquela mesma doença novamente. Não é isso? É isso. Então, talvez complementando o que você trouxe agora, essas reuniões de atendimento através de grupos mediúnicos capacitados, porque não é qualquer reunião mediúnica que vai entrar em contextos mais delicados, eu diria, mais sérios e mais capazes de gerar o adoecimento de qualquer natureza na vida atual. Os grupos precisam se capacitar.
Porque, do contrário, mesmo que você leve para uma reunião, nem sempre os espíritos terão o melhor encaminhamento. E se não tiverem, não saem do contexto. E se afastarem um pouquinho apenas, qualquer, como você colocou, qualquer pensamento de volta ao padrão anterior pode convidar de uma maneira invisível aquela nova convivência. Mas não é para ser assim. Primeiro, a reunião mediúnica, ela precisa ser muito bem estruturada, o grupo bastante experiente, para que o encaminhamento seja definitivo. No sentido de que, uma vez havendo atendimento, o espírito não volta mais. Então, a equipe espiritual também tem que ser de uma condição muito favorável para que tudo seja para não voltar atrás, para não haver uma recidiva por aquelas mesmas questões que foram abordadas e as mesmas entidades, nossos irmãos, que foram levados para seguirem o processo evolutivo. Não é? Mas você falou em algo muito importante, que é a ideia de que, se ao mesmo tempo não há uma mudança no mundo interior, nas percepções, nos entendimentos, nas posturas, quanto às leis de Deus que todos nós devemos cumprir, quanto à ideia de orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, que são muito destruidores em relação às virtudes. Se não houver esse amadurecimento, esse avanço moral gradual, progressivo, mas buscado conscientemente, nós vamos depois nos envolver em outras questões. Então, essa ideia de vícios e virtudes, isso é terapêutico e é a raiz das questões espirituais. Enquanto eu for orgulhoso, egoísta, vaidoso, indiferente, eu melhoro num estágio, mas se eu não mudo por dentro, buscando as virtudes, porque não há lugar para as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tende num sentido, ou você tende no outro. Então, isso se chama educação moral. Evangelização para aqueles que são cristãos, sobretudo cristãos espíritas, que lidam com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, procurando o norte da bússola. E se eu não busco, não é, essa mudança no sentido do meu aperfeiçoamento, ou o médico não sugere isto para os seus pacientes, o atendimento, o benefício, ele é mais superficial. Porque ali adiante, o mesmo paciente de hoje, seja nessa vida ainda, seja numa vida futura, se ele não amadureceu estas coisas, ele vai se comprometer novamente. Então, tudo isto é delicado. Por isso que não é só a reunião mediúnica, não é só o passe, o reiki, não é somente a água magnetizada, a pomada do vovô Pedro. Tem que haver algo de dentro. Então, quando o médico conhece isso, ele vai ajudar também, sugerindo, olha, se você já frequenta um credo, uma crença, uma religião, uma filosofia, se você já medita, se você ora, vamos ver o que mais você pode fazer para que não é você não adoeça, mas para que você se torne feliz, compreendendo melhor o grande todo, a realidade, e podendo avançar. Porque não é para nós só valorizarmos a doença atual, que ocupa
que traz sofrimento para o paciente, para a família, para a comunidade hoje. Mas precisamos dessa visão a longo prazo, compreendendo as questões do passado histórico, mas também sonhando com a vida futura, no próprio planeta Terra. E uma vida futura feliz, isenta ou quase isenta de expiações, de provas, que são dois elementos muito ligados às enfermidades. Então, a formação, não é? A capacitação de profissionais de saúde que agora valorizam mais espiritualidade, religiosidade, é uma coisa linda da medicina contemporânea. Só para vocês terem uma ideia, outra, nós temos levado os resultados, Wilke, dos benefícios desta abordagem, especialmente o binômio, reunião mediúnica de atendimento para as questões sérias de cada paciente e a fluidoterapia espírita, o magnetismo de cura, que foi a expressão que Allan Kardec usou de uma maneira muito significativa no livro dos médiuns. Ele que era um exímio conhecedor e magnetizador, conhecedor do magnetismo. Desde os 19 anos de idade, ele foi contemporâneo dos mais notáveis magnetizadores da Europa em Paris, França. A ponto dele chegar a dizer, olha, o magnetismo preparou para a chegada do espiritismo. E num outro momento ele diz, magnetismo e espiritismo são como que uma ciência só. Olha o peso lindo dessas expressões. Olha o convite que ele deixa aos espiritualistas, aos espíritas, aos que se familiarizam com essas questões. Então, nós temos um longo caminho pela frente, envolvendo espiritualidade. Uma outra maneira, então, de nós vermos, primeiro, é a espiritualização dos pacientes. É a espiritualização, o ganho, o desenvolvimento das virtudes espirituais de cada paciente, gradativa e suavemente, mas também dos profissionais da área médica, para que eles se tornem melhores terapeutas, por compreenderem as razões do sofrimento dos seus pacientes, mas também trabalharem nessa intervenção em favor dessa libertação que os pacientes merecem vivenciar. E a outra questão é quando chamamos espiritualidade o mundo espiritual. Não é quando nós dizemos assim, olha, foi a espiritualidade que te ajudou. O que é isso? É o conjunto de bons espíritos voltados para o bem-estar de cada pessoa. Então, foi a espiritualidade que te ajudou. Então, existe a espiritualidade no sentido do avanço moral, da percepção melhor das coisas, e existe a espiritualidade como o mundo dos espíritos nas esferas melhores, que envolvem de amor, de luz, de compaixão, de ternura, os seus pacientes, os seus protegidos. Então, são dois aspectos de espiritualidade e os dois são importantes em medicina. Reparem que há muitos desdobramentos em tudo isso. Eu estou apenas lembrando alguns aspectos e nós podemos voltar a qualquer um deles amanhã ou depois. Sem dúvida. E esse é o intuito dessa série que a gente está gravando, a gente continuar trazendo essa informação sobre a medicina e a espiritualidade, como que andam em conjunto, de mãos dadas, como que a gente precisa entender o que realmente veio primeiro, o ovo ou a galinha, para entender o que a gente deveria estar focando, né? E a gente não
perder tempo nessa questão. E se vocês estão assistindo a gente até agora e estão gostando do assunto, estão gostando do bate-papo, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que têm interesse nesse assunto. Se fez sentido, dá o joinha para a gente aí, para outras pessoas poderem ter acesso a esse vídeo também. É assim que a plataforma entende que o conteúdo é válido para outras pessoas. E eu deixo o convite para vocês continuarem assistindo a série aqui com o Dr. Sérgio Thyssen, aqui no DespertaCast, nas próximas semanas. Deixem suas perguntas aí nos comentários também, que de repente no futuro a gente pode fazer um programa de perguntas que foram acumuladas conforme a gente foi fazendo os episódios da série e tentar responder o máximo dessas perguntas possível também. Então, a gente vai ficando por aqui. Vou deixar o Dr. Sérgio dar o seu recadinho final de hoje e a gente vai se ver em breve no próximo episódio. Não deixem de seguir o DespertaCast no Instagram, despertacast.despertar. Vocês me acham no Gui Costa Online também. Doutor Sérgio, considerações finais para o nosso episódio de hoje? Muito bem, eu queria, claro, agradecer a vocês todos e queria lembrar um último aspecto, para não deixá-lo de lado, é a ideia de que tudo isso que nós estamos estudando, abordando, trabalhando, tudo isso é ciência. A ciência espírita, a ciência da mediunidade, a ciência do Evangelho de Jesus na ciência médica. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos vários congressos mundiais de psiquiatria, eu tenho levado os resultados desta abordagem. E todas as comissões científicas dos maiores congressos mundiais na área sempre aceitaram as pesquisas quanto aos resultados, tanto especialmente na questão do TEA, do transtorno do espectro do autismo, porque o número de pacientes que os nossos grupos têm atendido é um número muito importante, grande, mas também de outros diagnósticos de transtornos mentais. De tal maneira que seja através de uma apresentação oral, seja através de um pôster, debatendo com colegas, essa semente espírita, ela é histórica. Outros grupos trabalham, obtêm certos resultados, mas os resultados que eu tenho visto são tão animadores que eu vou lá e levo. Desde uma vez em Beijing, na China, em 2004, até, por exemplo, o que vai ser agora em Viena, na Áustria, no início de outubro, Congresso Mundial de Psiquiatria. São sementes, mas são sementes que precisam ser levadas aos campos onde isso deve germinar, florescer, frutificar, para que nós tenhamos algo mais útil em favor dos doentes. E a nossa medicina deixe de ser tão superficial num certo aspecto, de um certo modo de visão, como tem sido dentro desse paradigma. Surgindo um novo, precisamos avançar nele. Maravilha. Com certeza são temas que são muito instigantes para a gente que está querendo aprender mais sobre isso e entendendo cada vez mais a importância. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento a Dr. Sérgio e numa próxima oportunidade a gente vai estar fazendo o nosso próximo episódio aqui com muito carinho para vocês também. Até uma Muito próxima. obrigado, amigos. Até logo, pessoal. A gente se vê em breve, então.